Olá, povo de Deus, seja bem-vindo ao canal Ano da Figueira. Se você não conhece o nosso canal, nós sempre estaremos falando de assuntos relacionados ao Apocalipse, colocando Israel como um dos principais assuntos. Hoje nós vamos falar do Talmud. Hoje se tornou o livro principal dos judeus. Alguns cristãos chamam de livro satânico dos judeus. O Talmud fala sobre o Messias dele, o Talmud fala sobre Jesus, e hoje eu vim falar somente a parte que fala o que eles falam de Jesus, dos cristãos. Hoje nós vamos falar o que eles pensam de nós, o que está escrito no Talmud, que foi escrito pelos sábios. Antes de mais nada, vamos falar o que é Talmud. O Talmud quando Moisés recebeu as leis, que seria a Torá, a palavra Torá significa leis, ele recebeu a parte escrita. E essa parte escrita foi escrita e chamou-se de Torá. Porém, os judeus acreditam que Deus deu a explicação oral para Moisés. Essa explicação oral, na época não foi escrita. Então ela ia passando de gerações em gerações. Aí passou para Yeshua, que é o Josué, em hebraico, né? De Josué passou para os anciões. E aí foi até dos anciões até a geração do sábio Iá de Judá nasceu. Eu não sei se se pronuncia assim, que vivia no segundo templo. E aí eles descreve essa Torá oral de forma resumida, e depois de várias gerações os judeus perceberam, né, eles sempre estavam saindo da terra, sendo levados em cativeiro, enfim, que essa escrita oral, alguns detalhes estavam se perdendo, estavam sendo esquecidos. E aí, depois de várias gerações, veio o sábio Rabi Hanohá, eu não sei se pronunciar assim, e escreveu o Talmud, que teria mais detalhes. E depois, lá na Babilônia, Davi Rashidavim também foi escrevendo mais outros detalhes. E aí essa parte aqui que vocês vê, outros comentários dentro desta Torá oral. É por isso que o Talmud, ele não vem só com os ensinamentos, né, as explicações da Torá, que é os 5 livros da Bíblia. Né, os 5 livros da lei, né, desde Gênesis, Números, Levítico, enfim. Ele vem e escreve sobre isso, e depois, até hoje, continua a se escrever um pouquinho nesse livro, né? E depois, de Rashi, escrita na época, ele escreveu em aramaico, aí depois ficou perdida essa língua e veio Rashi. Então veio outros rabinos que começaram a escrever na língua atual, e até hoje escrevem um pedaço no Talmud, esses rabinos. Então, por isso que o Talmud inclui Jesus, porque ele começou a ser escrita da época, depois das gerações, depois dos anciões, até o segundo tempo, depois na Babilônia, e depois da Babilônia, que era escrito em aramaico, aí teve que recuperar alguns detalhes que estavam se perdendo, passar para o hebraico, e até hoje se tem. Eu vou passar para vocês agora uns trechos que falam dos cristãos. Vejam aí, irmãos, o que está escrito no Talmud. Vejamos a opinião dos judeus e dos seus rabinos a respeito dos cristãos idólatras, pior classe de gente, muito pior do que os turcos, criminosos, fornicadores, animais impuros, imundos, indignos de serem chamados de homens, bestas em forma humana, vacas, burros, cachorros, ou pior que cachorros de origem diabólica. Suas almas pertencem ao demônio, que volta para o demônio após a morte, que o corpo de um cristão morto não é diferente de um animal, etc. O Talmud dá 2 razões pelas quais os goins são aqueles que não são judeus, seriam impuros, porque se alimentam de coisas impuras, e porque não seriam sido levados no Monte Sinai, purificados. No Shabat pode-se ler: por que são impuros os goi? Porque não
estavam presentes no Monte Sinai, porque quando a serpente se introduziu dentro de Eva, transmitiu sua impureza, porém os judeus foram purificados disso quando estiveram no Monte Sinai. Porém os goi que não estavam no Monte Sinai não foram purificados. Aí coloca os seguidores daquele homem, cujo nome os judeus ainda acrescentam maldição, que seu nome e sua memória sejam eliminados, não deve ser considerado de outra maneira do que gente da qual seria bom desvencilhar. São chamados de romanos e tiranos os que mantêm cativos os filhos de Israel, e mediante sua destruição, os judeus se veriam livres deste quarto cativeiro. Todo judeu está, portanto, moralmente obrigado a fazer o que possa para destruir este reino de ímpios dos edomitas, Roma, que governa o mundo inteiro, como nem sempre em todos os lugares é possível efetuar e exterminar os cristãos. O Talmud ordena que sejam atacados indiretamente, a saber, prejudicando todas as maneiras possíveis, e dessa maneira diminuir seu poder e ajudar na sua destruição final. Aquele homem é Jesus, que eles consideram que até para esse nome é tão maldito que eles não pronunciam. Os anciões ensinam que Arão está sentado à entrada do paraíso e impede a entrada de toda pessoa não circuncidada, providencia para que todos os circuncisos sejam arrojados no inferno. Os hereges, os lascivos e traidores vão para o inferno. O destino dos cristãos mortos, os corpos dos cristãos mortos, são denominados pelos judeus como o odioso nome Pegarim, que é a palavra utilizada na Sagrada Escritura para designar os corpos dos malditos e dos animais, porém jamais para designar mortos piedosos chamados de Metim. No Shoshan Aruká é ordenado que se fale da mesma maneira que um cristão morto como um animal morto. A ninguém deve se dar pêsames pela morte de seus serventes ou criada, não judeus. Tudo que se pode dizer é que Deus devolva o que lhe perdeu. Da mesma maneira como falamos de um homem que tenha perdido uma vaca ou o Rabino Abba disse que se unicamente os idólatras mantivessem relações sexuais, não vão deixar de existir. Por isso é que ensina que um judeu não deve entregar-se a esses ladrões infames, porque se esses propagarem em maior quantidade, será impossível para nós continuarmos existindo por causa deles, porque eles dão luz a crianças da mesma maneira como os cachorros. No Zohar diz o seguinte: era a serpente o animal mais astuto de todos quando havia feito o Senhor Deus sobre a face da terra, mais astuto que todos os outros animais, ou seja, os povos idólatras da terra, pois eles são os filhos da antiga serpente que seduziu Eva. O melhor argumento apresentado pelos judeus para provar que os cristãos e não judeus pertencem à raça do demônio é o fato de que não estarem circuncidados. O prepúcio dos não-judeus os impede de serem chamados de filhos do Altíssimo, pois através da circuncisão que o nome de Deus Shaddai integra na carne do judeu circuncidado. Depois da morte, vão para o inferno. Os anciões ensinam que Arão está sentado à entrada do paraíso. Enfim, como eu falei aqui no Rosh Hashanah. Então, irmãos, é importante vocês saberem muito sobre esse livro, porque o Talmud hoje é o principal livro dos judeus, porque a Torá, que é os 5 livros da lei, os 5 primeiros livros da lei, foram escritos de forma escrita. O Talmud ele vem com todas as explicações da parte escrita. Segundo eles, Deus deu a explicação para Moisés, Moisés passou para Josué, Josué para os anciões, para as próximas gerações, depois teve no segundo templo, depois na Babilônia, enfim, foi passando para gerações e até hoje se escreve no Talmud. Se tornou sim o livro principal dos judeus. E eles falam tanto da Torá, né, do Velho Testamento, como de Jesus até os dias de hoje. E eles falam também, principalmente, da vinda do Messias deles. Você que é cristão, anticristo. Você que é judeu, o seu Messias. E no próximo vídeo eu quero falar do que eles falam de Jesus. Quem é Jesus
para os judeus. Está tudo lá no Talmud. Então fique com Deus, participe e assista o canal. Vou falar para vocês coisas bastante interessantes. Eu pretendo falar depois o que o Talmud fala de Jesus e depois o que o Talmud fala do Messias dele, que segundo o Talmud nós já estamos na era messiânica. Então fique com Deus, Deus abençoe vocês.